Independente de como ou quando a vida surgiu, uma coisa é certa. No início ela era microbiana. Na verdade, não apenas no início, pois os micro-organismos dominaram sozinhos a Terra por bilhões de anos. As primeiras formas de vida, ao que tudo indica, são tão antigas quanto o surgimento dos oceanos, e muito provavelmente eram seres unicelulares procariontes, como árqueas e bactérias. Mas o mundo dos primeiros organismos era diferente do nosso, e de certa forma, praticamente impróprio para a vida como conhecemos hoje, com condições extremas e ausência de oxigênio. Mas em alguns pontos do abismo oceânico, um tipo bem específico de vida pôde florescer, graças a um fenômeno chamado fontes hidrotermais. Por muito tempo se pensou que a vida só podia existir com oxigênio e luz solar, e que as grandes profundezas dos oceanos eram lugares estéreis onde a vida não poderia prosperar. Quando as fumarolas submarinas foram descobertas em 1977, com um complexo ecossistema à sua volta, se supôs que os seres que viviam ali, incluindo animais, haviam migrado da superfície, se adaptado a essas condições extremas e sobreviviam graças à neve marinha, que é uma chuva constante de partículas orgânicas, compostas de restos e micro-organismos como bactérias que caem das partes mais superficiais do oceano. Mas com o passar dos anos e os estudos que foram feitos, os cientistas descobriram que na verdade esses ambientes são mais complexos e incríveis do que se pensava. De forma geral, os organismos das profundezas oceânicas se aproveitam da chuva de detritos orgânicos que vem da superfície. E fora dos ambientes onde se encontram essas fontes hidrotermais, é assim que eles sobrevivem. Porém, se essa fosse a única fonte de energia nos ambientes de fumarola, a densidade populacional seria muitas vezes menor, assim como é em todo o resto do fundo do oceano. Apesar das condições extremas, de pressão, falta de luz e temperaturas muito altas da água que sai das chaminés, em contraste com a água congelante do fundo do oceano, as fumarolas são um oásis nas profundezas, onde a vida é surpreendentemente abundante e variada. Mas por quê? As fontes hidrotermais são resultado de fendas na crosta terrestre ligadas a vulcões ou limites de placas tectônicas, onde a água do oceano penetra, é aquecida geotermicamente e é expelida novamente devido à pressão, carregando elementos químicos no processo. Os cientistas descobriram que as bactérias que vivem nas fumarolas são quimiotróficas e não dependem da luz do sol, pois obtêm energia por um processo diferente, a quimiossíntese. Nesse processo, as bactérias produzem matéria orgânica, ou seja, seu próprio alimento e fonte de energia, através da oxidação de substâncias minerais, que são expelidas em abundância pelas fumarolas. Naturalmente, as bactérias e árqueas servem de alimento para outros seres, e assim uma complexa cadeia alimentar surgiu ao longo de milhares de anos. Por isso, ao que tudo indica, a vida surgiu inicialmente nos ambientes extremos do fundo dos oceanos, e aos poucos migrou para a superfície, e só então se adaptou a usar a luz do sol, ao contrário do que se pensou inicialmente. Essas descobertas mudaram nossa forma de entender como a vida surge e como ela prospera, porque além da falta de luz solar no fundo dos oceanos, o mundo das primeiras bactérias também era muito pobre em oxigênio. Mas isso não era um problema, pois esses organismos eram anaeróbios, ou seja, não dependiam de oxigênio, que só viria a ser abundante na atmosfera com o surgimento de uma nova forma de produzir energia, a fotossíntese. As cianobactérias se adaptaram a obter energia da luz do sol para produzir sua própria fonte de alimento através da fotossíntese, podendo assim viver mais próximas da superfície. Essa nova habilidade das cianobactérias permitiu a elas se adaptar tão bem que sua população explodiu, e os níveis de oxigênio livre na atmosfera produzido por elas subiu tanto que causou mudanças climáticas, e a extinção da grande maioria das bactérias e arqueias anaeróbias, para as quais o oxigênio era tóxico. Essa gigantesca extinção em massa, conhecida como catástrofe do oxigênio, proporcionou que organismos aeróbios prosperassem, equilibrando os níveis de oxigênio, possibilitando assim o surgimento da vida como conhecemos, incluindo nós mesmos. Os micróbios dominaram o planeta por bilhões de anos, e de certa forma ainda dominam, e os registros fósseis mais claros que temos deixados por eles são chamados estromatólitos, oncólitos e trombólitos. Alguns chegam a ter mais de 3,5 bilhões de anos, e são estruturas fósseis sedimentares formados por tapetes microbianos e registram a atividade fossilizada de colônias de micro-organismos, muito provavelmente cianobactérias de bilhões de anos. Portanto, é possível que a vida nas fumarolas das profundezas oceanas seja ainda mais antiga. Esses fósseis são importantes porque com eles podemos ter uma pista de quando a vida surgiu.
Por outro lado, o estudo das fontes hidrotermais é fundamental para entendermos como ela surgiu, pois esses ambientes são, de certa forma, janelas para o mundo dos primeiros micro-organismos há bilhões de anos atrás. E é curioso como esse é o ecossistema que conhecemos há menos tempo e, ao mesmo tempo, é provavelmente o mais antigo de todos.